Oi artistas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai desenhar uma cottagecore, então é mais uma estética que o TikTok tem trazido aí, só que essa é mais focada no campo. Quem não assistiu ainda o vídeo onde eu desenhei a Indie Girl, ou a garota indie, eu vou deixar aqui nos cards e a ideia é meio essa mesmo, então é uma estética focada em outras coisas, no caso, na vida da fazenda, na vida no campo e tudo mais. Então eu vou contar direitinho sobre ela ao longo do vídeo. Se você não conhece, está desatualizado que nem eu, você vai se atualizar então. A garota cottage, ela é muito essa coisa delicadinha e da fazenda. Ela gosta de fazer piquenique, de fazer pão, ela usa bandana, roupas assim bem do campo mesmo, mas ao mesmo tempo é uma estética bem romantizada, então tem algumas coisas que valem muito pra se inspirar e que são lindas e que são bonitas até de se pensar, mas que, a gente sendo muito sincero, não condizem muito com a vida do campo, ainda mais atualmente, que as coisas elas já são bem diferentes. Eu diria que é uma estética mais legal pra alguns anos atrás e que condiz mais, mas ainda assim é ótimo pra gente se inspirar e super vale a pena, até porque tem umas roupinhas que são bonitas pra se usar e tudo mais, mas de qualquer forma, essa é a essência da cottage girl ou da garota cottage. Cottage, se eu não me engano, em inglês é algo tipo cabana, assim, então faz todo sentido porque a gente vê muito nas imagens quando pesquisa sobre aquelas cabanas rústicas, sabe? Aquela coisa bem americanizada, se a gente for parar pra pensar, mas ainda assim, uma cabana. E aqui eu, inclusive, vou aproveitar para indicar alguns filmes para vocês que tem muito essa vibe, porque aí vocês já completam o seu pacote de inspiração. Então, o primeiro é aquele da Babá McPhee, ou Nanny McPhee, eu não me lembro, eu já assisti o filme 300 vezes, mas eu nunca consigo me lembrar como que é exatamente, eu vou deixar aqui na tela. Mas ele é um filme muito fofinho e é muito nessa vibe, além dele ser engraçado, ele traz toda aquela coisa tranquila e gostosa do campo, que condiz muito com a cottagecore se vocês forem pesquisar. Se você nunca assistiu, eu acho bem difícil você nunca ter assistido, porque a Record adora ficar passando esse filme. Mas de qualquer forma, assista, porque ele é um filme muito gostoso, muito legal, engraçado. E ele tem muito essa vibe, tanto que tem uma cena que eles estão fazendo piquenique assim no meio do campo, embaixo de uma árvore. Ai, é tudo, gente. A própria série Annie with Nick é uma das minhas séries favoritas, eu sou muito suspeita pra falar sobre. Ela tem muito essa pegada também, então é muito fazenda, campo, essa coisa mais tranquilinha. E é muito gostosa de assistir também. Se você nunca assistiu, você está perdendo muita coisa, vá assistir. Então tem ela, mas ela já é mais conhecida, então deixa eu falar aqui da Tinkerbell, que eu não ouço ninguém falando sobre. Vamos conversar sobre isso? Vamos abrir aqui um discurso sobre Tinkerbell, porque é um desenho maravilhoso, é um filme maravilhoso, e eu vejo que as pessoas não falam muito sobre ele, sabe? É um filme tão legal, tão bonito, e todos os filmes da Tinkerbell, na verdade, eles são muito nessa vibe natureza também. Mas eu vou indicar pra vocês o terceiro, eu acho que é o terceiro, mas ele é muito nessa coisa, porque a Tinkerbell conhece uma menina humana, porque a Tinkerbell é uma fada, caso você esteja por fora. Ela conhece uma menina humana, e daí a menina vive numa casinha assim, muito fofa, muito rústica, muito essa coisa assim, no meio dos matos também. Ai, gente, é tudo, 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 tudo. Então é perfeito pra você se inspirar. E aqui eu vou deixar até um adendo, gente, a casa das fadas que a Lizzie, no filme da Tinkerbell, constrói. Ah, gente, é tudo. Quando começa a chover, é tudo. O filme inteiro é tudo. Vamos assistir, porque ele é maravilhoso. Mas sim, me empolguei um pouco aqui, vamos voltar pro estilo. As roupas, como eu falei pra vocês, elas seguem essa coisa do campo. Então tem os vestidos com umas preguinhas, as mangas bufantes, aquelas mangas mais delicadinhas, botões. Eu até quis fazer o meu com essa parte, né, dos botões, as manguinhas e tal. E são vestidos mais rodadinhos e compridos, então é bem raiz mesmo. Daí pros sapatos, tem sapatos que são mais apertinhos, em algumas fotos eu vi, alguns eram até de palha, mas também tem muito aqueles sapatinhos coturnos, sabe, que é uma botinha, que a Annie inclusive usa em Annie with Annie, então é bem aquela, inclusive eu escolhi fazer ela no desenho, que é linda, é maravilhosa, perfeita. Daí tem a bolsinha, ou então a cestinha de palha, sabe, bem aquela coisa camponesa, eu vou falar muito isso ao longo do vídeo, não tem como fugir. O chapéu também de palha,
bandana. No meu caso eu não coloquei nenhum dos acessórios de cabelo, porque eu queria que o cabelo fosse mais volumoso. E aí se eu colocasse talvez eu acabasse achatando um pouco, sabe? Mas ainda assim elas usam muito essa coisa de chapéu e tudo mais. E as cores são cores que eu particularmente amo muito. Então tem verde, tons neutros, sabe? Tipo marrom e ocre. Amarelo tem um pouquinho também. Então é bem essa coisa de cores mais fofinhas, mais neutras, mais fechadas. Mas ainda assim é lindo, 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 lindo. De maquiagem, pelo que eu vi, é uma coisa bem mais natural, então quase que não tem nada. Só um rosadinho aqui e ali, eu ainda tentei fazer um rosadinho nas bochechas. Mas é isso, gente. Esse estilo, ele é bem fácil de você identificar. Eu sinto que às vezes a gente fica meio perdida assim nas estéticas, porque algumas são muito parecidas uma com a outra. Mas o cottagecore, ele é uma estética assim, bem diferente, sabe? Ele é bem característico, é fácil de você olhar e falar, isso daqui é um cottagecore. E as imagens em si, de inspiração, de referência, elas são lindas, sabe? Aquela coisa realmente muito verde, muito campo mesmo, natureza, assim. Então é muito, muito bonito de ver. Se vocês ainda não pesquisaram por aí, pesquisem, coloquem no Google, aliás, coloquem no Pinterest que as coisas aparecem melhor, tipo cottagecore. Que vocês vão ver umas imagens assim que é uma mais linda do que a outra. Eu até pensei em fazer cenário para esse desenho, então colocar ela numa grama também, ou no meio dos campos de trigo, que pra mim é tudo, gente. O meu sonho é fazer um ensaio no campo de trigo. Se você é fotógrafo e conhece um campo de trigo, me chame pra fazer um ensaio no campo de trigo. Mas o cenário dá um pouquinho mais de trabalho e também acabar fugindo meio aqui do padrãozinho, porque como eu fiz a It Girl mais ou menos nesse formato, eu queria fazer a cottage também nessa ideia da menina em pé e só um pouquinho de chão mesmo. E aí eu peguei uma referência de pose pra fazer o desenho, que eu até mostrei pra vocês ali no início, né? Inclusive, gente, meu Pinterest tá sempre na descrição. Eu tenho várias pastinhas de inspiração lá, pastinhas de pose com referências e tudo mais. E aí eu sempre consulto elas pra fazer desenho de corpo, principalmente porque eu não sou muito, não tenho muita prática com desenhar menina de corpo inteiro, não é uma coisa que eu costumo fazer, eu gosto mais de retrato, mas esses vídeos têm sido legal, até por isso eu tenho conseguido treinar mais esse lado. Então eu tenho essa pastinha e daí eu peguei uma foto lá e fiz o desenho. Eu também peguei algumas outras referências pra roupa, pra cabelo, e aí eu fui fazendo ali conforme o desenho ia evoluindo. Eu usei uma folha da Canson, a que eu uso sempre, aquela da linha universitária. Eu também usei aquarela pra pintar. Vocês viram que eu usei até azul pra começar a fazer a pele. Já me perguntaram como que eu pinto pele, por que eu pinto pele fazendo o azul primeiro. E isso é porque normalmente a pele ela não tem só uma cor chapada, então quando ela é um bege, ela não é só bege, ela tem várias nuances que às vezes vão pro vermelho, às vezes vão até pro verde, pro azul. E o azul ajuda a dar essa coisa mais natural e mais real assim pra cor da pele, mas também porque normalmente a mistura que eu faço pra pintar a pele, ela é azul e laranja, então eu misturo os dois ali. E aí, como o laranja e o azul eles são cores opostas, o que acontece é que quando a gente coloca o azul embaixo e o laranja por cima, né, então construindo camadas, a gente cria essa neutralidade que é perfeita principalmente para a parte das sombras. Então às vezes se você quiser fazer uma sombra, você pode começar ali com o azul e depois vir com as cores que você vai usar na pele, se elas forem mais alaranjadas. Se elas forem mais amareladas, é legal você ir pro roxo, e aí você faz a mesma coisa e fica maravilhoso. Eu tô gostando muito dessa técnica. Eu admito que eu aprendi que era por causa da neutralidade, né, das cores opostas e tal, recentemente. Porque antigamente eu já fazia, mas eu sempre fiz pensando, a cor da pele tem várias outras cores, não é só uma. Mas aí agora estamos aqui estudadas e sabemos que é porque elas são cores complementares, tá? Pra pintar o vestido eu usei aquela técnica de úmido sobre úmido, então eu molhei primeiro e depois eu vim colocando as técnicas não, depois eu vim colocando as tintas por cima. Até fiz isso pra criar uma estampa ali na manga, que ficou esse azul meio rosado. Tentei fazer na barra também, mas acabou que depois que foi secando, foi sumindo. A aquarela tem dessas, né? Ela vai clareando, às vezes eu acho que tá pronto e quando clareia eu vejo que eu preciso fazer mais coisa. Então eu trabalhei bastante no vestido pra dar os volumes, porque ela sempre ficava clareando e aí não dava um contraste muito bom. Mas no final das contas deu tudo certo. Pra quem tem dúvidas sobre as técnicas de aquarela, tudo mais, ou pra quem tá começando, eu já tenho um vídeo aqui onde eu
dou algumas dicas, a gente faz uns exercícios juntos, então caso você não tenha visto ainda, eu vou deixar aqui nos cards também, pra você assistir. Mas é basicamente molhar essa técnica do úmido sobre úmido, você molha a área e depois você vem com a tinta por cima. E aí ele vai espalhando, fica bem natural, é mais difícil de ficar manchado, então eu tenho gostado muito dela. E ali pra fazer o cabelo, eu quis usar uma base de azul, porque o preto na aquarela, como a gente mistura com água, ele tende a ficar muito transparente. Então eu sempre gosto de fazer uma cor base de outra cor mais escura, pra depois eu ir colocando o preto. Até porque a primeira camada da aquarela ela sempre acaba sendo mais transparente e ela vai ficando mais opaca, aliás, ela vai ficando mais escura conforme você vai colocando mais cor. Então eu sempre faço uma base e aí depois eu venho com o preto por cima. Com essa base de amaciante, na hora que eu olhei eu falei, meu Deus, tá parecendo muito um amaciante esse azul, né? Mas aí depois ele vai sumindo e quase não parece que ele existiu ali um dia. E foi meio isso, gente. Eu também usei a minha caneta da Unipin pra contornar. Então, como sempre, eu uso a 08 por fora e eu uso a 02 por dentro pra ir fazendo os detalhes. E aí eu me arrependi um pouco de ter feito o contorno porque tava tão delicado antes. Se eu voltasse no tempo eu faria de lápis de cor os detalhamentos. Mas ainda assim eu gostei e eu quero saber o que vocês acharam. Então me contem aqui. Me contem se vocês gostam e se identificam com esse estilo ou não. E é isso, a gente conversa. Deixem um like no vídeo se vocês gostaram. Se inscrevam no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau! Thank you.